E o Fluminense, hein? O Fluminense errou feio e foram 2 vezes no Maracanã tomando a virada do Palmeiras. Agora são 3 derrotas em 3 jogos depois da Copa do Mundo de Clubes. E todas elas no Maracanã. A frustração do goleiro de 44 anos. A falha do Fábio! Fábio já perdeu as contas das vezes em que foi uma imagem de sucesso do Fluminense. Por isso o sabor é amargo. Custa mais para ele remoer uma falha. Infelizmente, eu falhei ali no lance. Peço desculpa ao torcedor. Fluminense e Palmeiras entregaram um roteiro interessante, cheio de bons personagens. O primeiro encontro entre Renato Gaúcho e Abel Ferreira, pós-Copa do Mundo de Clubes, foi no Rio de Janeiro, no Maracanã, imersos num revezamento de intensidade, reflexão e irritação. Foi assim que eles colocaram as equipes que treinam entre as 8 melhores do mundo. Fluminense e Palmeiras por pouco não se enfrentaram na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. São 2 times que ainda se adaptam às saídas de jogadores depois da competição nos Estados Unidos. Num jogo tão equilibrado, qualquer erro é um pecado. E o Fluminense errou mais. Quase meia hora de pouquíssima inspiração. O chute do Samuel Xavier foi o primeiro bom lance. Um golaço do Samuca! Nessa tentativa, Soteldo cruzou para trás. Freitas se antecipou a Facundo Torres e acabou atingido dentro da área. Cano preciso na cobrança. Pela direita, bateu! O Palmeiras melhorou. E foi na jogada do Sousa que o empate nasceu. Maurício testou! O paraguaio viu Maurício na área e fez ótimo cruzamento. Cabeçada em cima do Fábio. Defesa sem encaixe. Fui tentar fazer o simples. Peço desculpa ao torcedor. Mas a equipe estava jogando bem, estava vencendo o jogo. Aí depois as coisas desandaram. Palmeiras mais potente na volta do intervalo. O Vitor Roque descomplicou a vida do Facundo Torres, mas ele acabou travado por Ignacio e Fábio. No rebote, o próprio Roque tentou, Fuentes impediu a virada. Ignacio saiu de campo machucado e aos prantos. 1 minuto depois, nova falha tricolor. Martinelli errou na saída de bola. Vitor Roque, tomado pela frieza, fez o segundo. Infelizmente, a falta de concentração em alguns lances tem tirado as nossas vitórias. Se der mole, eles vão fazer. Renato tentou sacudir o Fluminense com Keno, Ganso, Everaldo e John Kennedy. Iluminado na Copa de Clubes, Hércules não repetiu a boa pontaria. Uma pancada ali do Alan Samuel. Depois da revisão do VAR, Alan foi expulso por esse lance. O Fluminense perde a 3ª seguida desde a retomada do campeonato. Não pode 3 jogos no Maracanã, 3 derrotas. Acho que é um momento de saber que não tá bom. Temos que melhorar, temos que jogar o jogo inteiro melhor. Nós perdemos 3 jogos, tomamos 5 gols, 5 falhas nossas. Esse foco que a gente teve na Copa do Mundo, eu tenho cobrado desse. Tem que ter esse foco aqui no Brasil também. Exemplo, cara, o Fábio tem muito crédito, o Martinelli tem muito crédito, são 2 jogadores que são ídolos do Fluminense, por que não colocar assim, conquistaram os maiores títulos aí nos últimos anos, mas infelizmente a derrota está na conta deles. Assim, quando o Fábio, um goleiro desse tamanho, um goleiro desse calibre, acaba falhando aqui na cabeçada do Maurício, assim que o Fluminense abre o placar, que o Fluminense tinha conseguido o primeiro gol junto com o Cano, cara, isso desmorona um pouco até o mental da equipe. E aí no segundo tempo, no momento em que o Fluminense também estava tentando sair para jogar dentro do Maracanã,
o Martinelli erra uma bola, acontece com os melhores jogadores do mundo, sempre acontece, o erro faz parte do futebol, mas ele erra uma bola, o Vitor Roque, que nem estava vivendo uma grande fase, consegue roubar e faz o segundo gol. A partir dali, o Fluminense se bagunçou completamente, o Fluminense não teve a força necessária para poder conseguir buscar o resultado. O Palmeiras é extremamente forte, uma equipe muito bem organizada, mentalmente falando também. Teve até a expulsão do Alan ali numa cotovelada. O que valeu o último minuto e meio do Fluminense, né? Exato, mas já não era mais... Porque o Samuel ficou caído e não tinha como não ficar... E assim, o Fluminense ia tentar, parou tudo e aí perdeu o tempo. Mas tinha que chamar, não tem Claro jeito. que tinha que chamar. E ele também tinha que alertar que ele tomou uma cotovelada, né? O resumo da história é o seguinte, 3 derrotas seguidas dentro do Maracanã. Isso não tem como você esconder. É um desempenho ruim, mesmo diante de equipes que são fortíssimas. Mas o Fluminense, teoricamente, volta da Copa do Mundo também, sendo encarado de outra forma. O que me parece é que esse elenco conseguiu fazer uma grande Copa do Mundo, isso é indiscutível, mas que chegou ao seu limite naquele momento ali, e quando volta para o futebol brasileiro, além de estar desgastado, também precisa de reforços. O Fluminense perdeu o principal jogador do futebol sul-americano, que é o John Arias, que era uma peça completamente crucial nessa equipe. Se o Fluminense não contratar jogadores à altura, jogadores que venham para resolver, diferentemente, por exemplo, do que acontece com o Flamengo, precisa trazer um cara lá na frente para resolver, para ser o cara do time, porque perdeu o cara do time. O Fluminense vai começar a cair de desempenho, como já foi feito depois da Copa. E assim, ir ao mercado e trazer esse personagem custa caro, Vene Casagrande. Custa caro. E outra, não quer dizer que esse jogador vai chegar e vai dar certo 100% como o John Arias estava dando. Muito pelo contrário. Nem o John Arias deu certo no primeiro momento que chegou ao Fluminense. Ele foi dar certo depois. Tem um período de adaptação. Eu acho que o Fluminense tem que sim contratar, mas não adianta achar que contratar, pronto, os problemas estão resolvidos. Muito pelo contrário, não acho isso. E na minha concepção, o Fluminense tem que pensar no brasileiro em apenas não ficar na parte de baixo, tem que focar nas outras competições. Acho que uma Sul-Americana é totalmente tangível para o Fluminense, agora Campeonato Brasileiro vai ser isso aí mesmo, vai oscilar. E não adianta o torcedor se iludir pelo que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense foi muito bem nessa competição, ninguém está falando isso, que não foi muito bem. Foi muito bem. Grande destaque brasileiro na competição. 4º melhor clube na competição. Mas o que acontece aqui no futebol brasileiro é uma outra história, uma outra realidade. Não tem tempo para preparação, como tinha lá, por exemplo. O Fluminense não tem um grande elenco assim. A gente percebe isso, inclusive sofreu na própria Copa do Mundo de Clubes. Então, essa é a realidade do tricolor. Não adianta achar que o que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes é aquilo que acontece. Não, essa aqui é a realidade. Mas ontem, infelizmente, 2 jogadores que estão com crédito com a torcida do Fluminense, infelizmente eles falharam. E por conta disso, o Palmeiras acabou conseguindo a vitória dentro do Maracanã. Torcida tricolor, prestem muita atenção nessa grande informação que acabou de sair. O Fluminense está interessado na contratação, né, do Marino Inestrosa, atacante, né, ponta, vai chegar, né, no Fluminense para ser o substituto de John Arias, né? O Fluminense acredita que ele possa ser uma grande oportunidade de mercado. É um jogador, assim, é um atleta com muito potencial, já teve, inclusive, nas categorias de base do Palmeiras e agora vive o seu melhor momento jogando com a camisa do Atlético Nacional. Então, assim, o Fluminense está analisando, né, formalizar uma proposta oficial para esse jogador. Ele pode sim jogar tanto na ponta direita, né, como na ponta esquerda, mas provavelmente ele chega no Fluminense para jogar pela ponta direita ali no lugar do John Arias, né? É do Atlético, é colombiano. Então, assim, é um bom nome. É um bom nome. A gente tá vendo aí que o Fluminense precisa de reforços, precisam de jogadores decisivos, né? Ali no último terço, né? A gente tá vendo que o Fluminense tem alguns jogadores ali que, no meu ponto de vista, teria que chegar jogadores mais decisivos. Tem jogadores ali que provavelmente devem sair do clube. Exemplo, o atacante Everaldo. Então, assim, o Fluminense vai atrás, está com o dinheiro em caixa, e a ideia, né, da diretoria tricolor é fazer reforços pontuais, mas reforços que sejam decisivos. E a diretoria, né, está depositando toda a confiança no atacante, desse atacante que eu estou falando para vocês, do Atlético Nacional. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Marino Inestrosa com a camisa do Fluminense, sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!